Olá, hoje eu queria falar com você sobre a habilidade de ser feliz. É, a felicidade, ela é uma coisa que a gente percebe que é muito mais uma habilidade, um dom, um olhar do que um estado real. Daquele que já tem tudo, daquele que conquistou tudo, daquele que tem tudo para ser feliz, né? Eu acredito que você já observou, você já deve ter observado como às vezes a gente tem situações muito confortáveis, né? Momentos da nossa vida onde a gente tem tudo para ser feliz, mas a gente não é. Seja porque naquele momento algo dentro de nós tá desconfortável, né? Ou até realmente assim pode ser um processo químico do cérebro, né? Uma depressão, né? Uma síndrome do pânico, enfim, coisas que a gente vivencia, enfrenta e a gente percebe que não depende daquele seu estado, daquela sua situação. Às vezes você tem tudo, mas você não está conseguindo lidar bem com os seus propósitos, com a sua vida naquele momento, né? Então, a gente percebe que o estado de plenitude, de felicidade, ele vai muito além das nossas condições, né? Às vezes a gente passa por situações muito difíceis na vida, que a gente teria tudo para de repente deprimir, para cair numa situação assim de falar, nossa, eu não tenho força para levantar da cama. E a gente não cai, a gente continua, a gente segue e aí depois a gente até olha para trás e fala, nossa, como eu consegui dar conta de tudo aquilo, passando por aquela situação, como eu consegui ficar em pé, não sei como que eu consegui ficar em pé. Então, por outro lado, né, em muitos momentos a gente tem condições extremamente favoráveis para a gente lidar de uma maneira tranquila e a gente não consegue, porque a gente está infeliz por dentro. Então, eu queria aqui chamar a atenção de como a felicidade é uma habilidade, de como a gente tem ou não tem a capacidade de ser feliz, né? A gente tem essa arte aí, a gente domina essa arte de ser feliz. É claro que isso pode ser aprendido, é claro que isso deve ser aprendido, né? Mas é importante que a gente tenha essa consciência, essa eureka, sabe? De falar, olha, realmente, será que eu tenho essa habilidade? Eu não tenho essa habilidade, eu já tive condições muito favoráveis para ser feliz e eu não consegui, eu não fui, né? É muito bom a gente ter essa consciência, porque senão você fica sempre esperando o dia que você vai ser promovido àquele cargo para você se sentir bem e feliz. E aí você fala, não, aí eu vou estar ganhando X, Y e eu vou ser, né, muito feliz, eu vou atingir o ápice aqui da minha felicidade, né, assim, um estado de prosperidade que eu vou me bastar, né, aí nesse momento não vai me faltar mais nada. Só que às vezes chega aquele cargo e você continua igual, e aí você almeja uma outra coisa, e você tá sempre naquela sensação de falta. Ou você quer conhecer alguém, né? Você tá buscando aí um grande amor, você quer se relacionar, ou você quer ter um filho, o seu sonho é engravidar. Enfim, às vezes a gente está em situações e a gente acha que só tá faltando uma pecinha. E aquela pecinha, quando você conseguir, você vai completar aí o seu quebra-cabeça e aí vai dar tudo certo e a sua vida vai estar perfeita. Não, só falta esse encaixe aqui, porque quando eu tiver isso, eu vou ficar bem. Mas eu vou te dizer que, primeiro, o ser humano ele é um ser que tá aqui,
para solucionar coisas, né? Não sei se você percebeu que desde que você chegou nesse mundo tá sempre assim a água batendo. Você sempre precisa se movimentar e solucionar alguma coisa. Você soluciona um negocinho, aparece outro e outro e outro e é assim. Essa é a dinâmica, esse é o fluxo e é para isso que você tá aqui. Por isso que você tá vivendo, porque realmente as coisas precisam acontecer e a vida quer isso de você, movimento. Você pode perceber que aquelas pessoas que aposentam e aposentam a chuteira, não fazem mais nada e acham que vão viver no marasmo, alguma coisa acontece na vida delas que faz com que elas se movimente. E aí a gente escuta aquele comentário assim, de, nossa, mas logo agora que aposentou, logo agora que não sei o que, a vida não quer de você marasmo, a vida não quer que você fique sossegado, sossegada, estabilidade, não é isso que a vida quer de você, a vida quer de você movimento. Então sempre aparecerão situações que você vai precisar se movimentar, sair do lugar, sair da zona de conforto, porque a gente tá aqui para evoluir, não é mesmo? Então imagine você se coisas não te acontecessem e você pudesse ficar sempre aí, de boa. Como a gente voltaria, né, dessa experiência material? Como a gente sairia dela? A gente sairia sem mudança, né? Muito provavelmente a gente sairia assim, muito igual, muito parecido com a forma que a gente veio para cá. E não é essa a ideia, né? Seres espirituais vivendo uma experiência material, a gente precisa minimamente se movimentar, aprender muita coisa para a gente voltar e, enfim, nosso espírito ter evoluído de alguma forma, nossa consciência expandido de alguma maneira, tá? Então, a gente pensando que questões sempre aparecerão, desafios virão, e você achando que quando você solucionar aquele desafiozinho, você será feliz. Mas aí a vida vem e te traz outro desafiozinho, ou um desafio maior, enfim, mas... E aí você pensa, não, solucionei isso aqui, eu vou ser feliz. E aí eu te digo, a habilidade de ser feliz é aquela que independe do que você está vivenciando, do que você está experienciando, porque essa habilidade ela é interna, sabe? É claro que é muito difícil ser feliz em meio ao caos, né? Quando você tem situações que te desafiam e te tiram do eixo, quando você tem a sua dignidade básica ali afetada, então é muito difícil você ser feliz nesse momento, eu entendo. Né, às vezes a pessoa tá vivenciando aí uma doença, né, uma coisa muito, muito séria, e aí é difícil você ter a habilidade de ser feliz nesse momento. São desafios grandes e que realmente testam a nossa habilidade de ser feliz. Mas eu falo aqui para 95% das pessoas que estão aí tendo uma vida ok, assim, né? Tem um desafio um pouco maior e tal, mas não estão assim passando por, né, um grande problema, uma grande doença, enfim. Mas a gente pensa que, assim, às vezes até aquela pessoa que tá vivendo um desafio maior, né, de repente um tratamento quimioterápico e tal, tem gente que ainda assim consegue enxergar a luz nisso, enxergar Deus nisso, enxergar o para quê disso, porque esse é um exercício interessante, assim, coisas que te acontecem, você, ao invés de olhar e falar, mas por que de novo comigo isso aconteceu e tal, é interessante você olhar para a situação e falar, para quê? O que a vida quer de mim? Qual é o propósito disso ter acontecido comigo e não com você e não com o outro? Então, quando a gente reflete nesse para quê, às vezes a situação pode ter outro olhar, né? Vamos lembrar que tudo o que acontece aqui, por exemplo, aqui tem uma maçã. Eu vejo de um ângulo, de repente do ângulo onde eu tô vendo é uma maçã linda, brilhante, maravilhosa, vermelha, reluzente. O ângulo que você enxerga, de repente tem um amassado aqui, uma parte meio apodrecida e tal. Se você mudar o ângulo, em cada parte a gente vai enxergar uma coisa diferente.
A nossa situação, a nossa vida, ela é assim. Os nossos problemas, os desafios pelos quais a gente passa diariamente, eles são assim. A gente tem ângulos. Você pode olhar de diversos ângulos. Uma mesma pessoa. Se você olhar por um ângulo, essa pessoa pode ser muito legal, se você valorizar, né? Se você humanizar essa pessoa e você tiver um olhar, um prisma aí das suas qualidades, olha como tem muita coisa que essa pessoa tem de qualidade que eu não encontro em outras pessoas. Então, você pode enxergar de uma forma, mas se você for para um outro prisma e olhar os defeitos, você também acaba que, enfim, essa pessoa vira terrível, né? Então, assim, tudo é questão de ponto de vista. Mas aí eu te falo, voltando na habilidade de ser feliz. Se você colocar um ponto de vista sobre uma situação e tentar minimizar o seu problema de modo que aquilo, primeiro, não seja pessoal. Não é alguma coisa que a vida veio para te aterrorizar e jogou aquele problema, aquela bomba na tua mão porque quer acabar com a tua raça. Então, assim, não leva pro pessoal, sabe? É um problema pequeno, vamos tentar minimizar as nossas questões, os nossos desafios, porque senão eles não nos devoram, eles nos engolem, né? Quando a gente dá muita moral para eles, então vamos, né? Tratar do tamanho que eles têm mesmo. A gente é muito maior que eles, a nossa capacidade de solucionar é muito maior do que o desafio. Então você olha de uma determinada forma e aí racionalmente você pensa, bom, o que eu posso fazer, né, para solucionar? Eu tenho tal e tal e tal alternativa. Então essa é uma dica interessante também de escrever. Né, tem uma teoria que eu não me lembro agora o nome da teoria, mas ela fala que quando você coloca um problema, um desafio no papel, escreve, esse desafio ele já está 50% solucionado, porque você conseguiu organizar a ideia e colocar no papel. Eu não sei se isso é verdade, mas eu sei que pode te ajudar. Colocar no papel, acho que tem uma questão assim psicológica de dar ao problema, dar ao desafio o tamanho que ele realmente tem, né? Porque se fica muito assim abstrato, às vezes a gente acha que o negócio é muito maior do que ele é. E aí você pode linkar ali. Qual a situação número 1? Tal coisa. O que eu posso fazer? Isso. Mas aí, se não der certo, isso. E se não der certo, isso. E aí tem aquela coisa, o que não tem remédio, remediado está, sabe? Então, se você não puder fazer nada porque esgotaram as suas possibilidades, silencia, olha para dentro, peça ajuda de Deus, sabe? Intervenção divina é sempre a coisa salvadora da pátria mesmo. Igual aqueles filmes, né, que a gente assiste do Anel Poderoso e que aí alguém fica de longe falando, usa o anel do seu superpoder, usa o anel, por que não usa o anel? É basicamente a gente, quando a gente não entende que somos seres espirituais e que Deus tá ali, tá logo ali, né? E como diz na Bíblia, se você pedir com fé, com a certeza de que aconteceu, acontece. Então é mais ou menos esse lance do usa o anel. Usa o anel, criatura. Por que não usa o anel? Fala com Deus. Explica para ele sua situação. Acredita que já aconteceu. Visualiza. Você tem toda uma física quântica aqui ao seu dispor, sabe? Tá tudo aqui ao seu dispor. É só você usar, sabe? Então, se você quer, por exemplo, imaginar que você se curou de alguma doença, né, de alguma questão física, enfim, mental, não importa qual é a sua patologia no momento, vamos supor que seja uma questão assim, como que você tem que pedir, ou como que você tem que orar, né, que rezar, que pedir para Deus, enfim. Primeiro,
eu acho que para você ter a certeza de que você já conseguiu, ao invés de você pedir, né, porque você entra na energia de quem pede não tem, sabe, aquela coisa do pedinte e tal, então ao invés de você pedir, já agradeça, porque você tem que ter a certeza de que você já conseguiu. Então, agradeça a Deus. Olha, porque eu tenho saúde, porque eu tenho vitalidade, porque eu estou curada de X, Y, Z e tal, patologias. E aí você se imagina muito saudável, né? Vamos supor que seja, sei lá, quebrou o joelho. Imagine-se correndo no parque, jogando vôlei, sei lá o que você sabe que aquela sua imaginação prescinde da cura. Então você precisa estar curado para conseguir fazer aquelas coisas todas que você está imaginando. Você dançando, sei lá. Quando você tem esse tipo de visualização, você pode ter certeza que esses registros, né, mentais aí é justamente o que precisa para a coisa acontecer, para a coisa ser materializada, sabe? Aí o que acontece? Você só não pode ficar fazendo o efeito contrário, né? De repente chorando as pitangas, se imaginando doente, olhando para o joelho quebrado o tempo todo e se imaginando o que será de você com aquele joelho quebrado. Então, assim, a materialização ela acontece quando a gente crê, não é? Que Jesus falava, a sua fé te curou. Isso não é novidade para ninguém. Ele falava isso lá há 2023 anos. Então, quando a tua fé te cura, é justamente a sua certeza absoluta de que aquilo já aconteceu. Quando você tem essa certeza absoluta, né, de que o que você queria já aconteceu, do que você, enfim, tá necessitando ali naquele momento, as coisas que você precisa, quando você tem essa consciência de que você pode tudo, de que você e Deus são um, né, você é uno com Deus, com o todo. Quando você tem essa consciência, fica muito mais fácil de você ser feliz. Porque os problemas, os desafios, eles não ficam grandes. Eles ficam do tamanho que eles são. E você entende que você tem capacidade de solucioná-los. Entende o link aqui que eu tô fazendo com relação à felicidade, com relação à materialização de tudo que você quer, com relação àquilo que te falta. Eu tô tentando fazer um link aqui para te mostrar que tudo o que você quer pode ser seu, né? É alcançável. Todos os seus desafios, eles são solucionáveis. E a partir do momento que você tem uma cabeça boa e uma cabeça de quem está ao seu lado, né? De quem está aqui presente para si, que se suporta, né? Como eu já falei aí em outros vídeos, eu posso até deixar linkado aqui embaixo o vídeo que eu falo da questão de se dar suporte e tudo mais. Essa habilidade, ela é o que você precisa para ser feliz, tá? Então, não adianta você não ter essa habilidade e você achar que quando acontecer tal coisa, quando você encontrar aquela pessoa, você vai ser feliz, porque a felicidade, ela não tá fora. Ela não mora fora, ela mora dentro. Então, coisas maravilhosas podem acontecer fora, mas se você não tiver a habilidade dentro, não adianta. Seu entorno pode ser maravilhoso, que não adianta. Assim como o contrário é verdadeiro também. Certamente você conhece alguém que vive situações muito desafiadoras, né, no seu ambiente, mas dentro ela é feliz. A pessoa tá sempre de bom humor e você vê uma felicidade genuína nela. Então, o meu recado de hoje é só para te falar que a felicidade está dentro de você, ou não está. Mas se não estiver, é possível conquistá-la. Usa o anel. É possível buscar a felicidade, sabe? É muito palpável isso. A gente consegue, mas é tudo uma questão de cabeça. É tudo uma questão de eu estou aqui para mim.
né? Eu sou capaz de me fazer feliz, porque eu não vou buscar fora, eu não posso buscar no outro. Eu tenho que ser capaz de dar esse suporte, essa estrutura para mim mesmo, sabe? Então, com bons pensamentos, com validação, isso você com você, tá? Porque quanto mais você fizer por você, menos você espera do outro, né? Do mundo que tá fora de você, tá bom? Esse é o meu recado. Se você quiser mais recadinhos como esse, mais reflexões como essa, inscreva-se no canal se ainda não tiver inscrito. E curta o vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima!